Sejam muito bem-vindos ao quê? Sejam muito bem-vindos. Exato. Mas sabes qual é o problema? Há aqui a questão que é, quando tu dizes a mais um podcast do Barreto, estás a denegrir o podcast. Então porquê? Ao podcast do Barreto. Porque não é mais um, não é só mais um. O verdadeiro. Ok. Os pormenores fazem a diferença. Portanto, dito isto, sejam muito bem-vindos ao podcast do Barreto. Este especial Halloween que nós não quisemos deixar escapar, apesar de a data já estar nas nossas costas. Nós acreditamos que o Halloween é um estado de espírito e, portanto, não quisemos deixá-lo de parte. Tendo em conta que o ano passado também fizemos um especial de Halloween, acho que é uma tradição a manter. Já passou um ano, como é que é possível? É verdade. E um ano atribulado, às vezes pelas piores razões, mas também com bastantes alegrias. Temos uma convidada, além dos dois rapazes do costume. Portanto, isto hoje vai ser mais animado ainda. Rafaela Teixeira, do Mega Cult, aqui a promover a parceria entre o Barreto e o seu canal. Estamos aqui. Como é que estás, Rafaela? Entusiasmada? Tudo bem, feliz por estar aqui, claro. É assim mesmo. O espírito de Halloween está em todos nós, como tu disseste. Portanto... É assim mesmo. Tu também não me recusas convite nenhum, por isso acho que é porreiro estares aqui connosco a falar de cinema e em especial de filmes de terror, que é uma das tuas áreas preferidas. E depois os outros dois do costume. Mandar uns bitites. É o que é. Não dá para nos tirar daqui, né? Nada. Eu estou entusiasmado por saber quais são as escolhas. Estás para aí a falar, mas quer dizer, quero ouvir escolhas para eu também descobrir coisas novas. Muito bem. Acho que é... Mudar isso, Bernardo. E, portanto, vamos, sem mais demoras, começar, obviamente, pela nossa convidada, Rafaela. Rafaela, a tua primeira de 3 escolhas é... Então, a minha primeira escolha, porque eu fiz isto por ordem, é o The Host de Bong Joon-ho. Espero ter dito bem o nome. Vocês conhecem, não é? De Parasitas. Não sei se já viram o filme, se não viram, mas realmente é um filme... Nunca viste? E tu, Bernardo? E Diogo? Não, esse não. Já ouvi falar, mas ainda não vi, realmente não. Pronto. Eu, por acaso, gosto muito deste realizador, porque eu acho que ele realmente é muito multifacetado, ele brinca com vários géneros e eu acho que isso é super interessante. E neste filme em específico, ele brinca aqui um pouco com aquela parte mais do sci-fi, obviamente que temos também a questão do terror, apesar de eu não achar o filme muito assustador, mas pronto, já vamos lá. Neste filme, nós basicamente acompanhamos uma espécie de missão de salvamento de uma família. E porquê? Porque há uma criatura que surge no mar a partir do momento em que é lançado lixo tóxico para lá. Pronto, basicamente é isso. E a partir daí nós acompanhamos então essa missão de uma família que quer resgatar um dos membros que foi apanhado por esse monstro que decidiu começar a perseguir a população que ali vive. Entretanto, o que é que eu acho sobre este filme? Como eu disse, não acho de todo que seja assustador, mas ao mesmo tempo senti que havia ali umas situações assim muito tensas que nos fazem manter-nos a ver o filme, portanto, por esse lado eu acho que vale bastante a pena, pela questão da adrenalina, é mesmo algo que nos prende até ao final, e é um filme também que mencionei muito aqui aquele conceito da família, porque pronto, como se trata de uma família que pretende resgatar um outro membro, temos esse conceito aqui. E além disso, temos também aqui uma certa ideia de que uma espécie de crítica social para com o homem, obviamente, que polui o ambiente, no caso aqui os oceanos. Portanto, o filme também aborda isso, apesar de não ser aqui o principal, é o que acaba por gerar tudo isto, e depois tem consequências, obviamente. E é um filme que eu recomendo bastante, não só por ser do realizador que é, como eu disse, mas também porque é um filme que realmente vale a pena conhecerem por todos estes motivos que eu disse, porque é um filme que nos prende e que tem uma narrativa, eu não diria que é 100% original, porque filmes deste tipo, assim, com criaturas, nós sabemos que existem muitos, sobretudo no terror, mas é um filme que nota-se que o realizador quis deixar ali a sua marca naquilo que toca a filmes de monstros, digamos assim. Ele quis trazer também um filme
nessa onda de sci-fi e terror, eu acho que ele saiu bastante bem. Portanto, Tiago e Diogo, que ainda não viram, aconselho-vos bastante a verem este filme. Muito bem. Muito certo, bem. apontado. Sim, os efeitos visuais também são muito bons. Exatamente. O CGI está muito Sim. bom. E lá está, é a marca do realizador, não costuma abordar mais temas humanos, não costuma colocar, ainda que o cinema de género seja sempre, ele vá tocando ao longo da sua filmografia, desde o Memories of a Murder até ao Mother e mesmo o Okja. Portanto, às vezes a componente mais de crime, outras vezes a componente da sustentabilidade aqui a entrar em jogo. E sim, é um filme muito característico do Sr. Joon-ho. E acho que é uma ótima dica, Rafael. Ainda bem. Agora, eu tinha dito que passamos ali a bola ao Diogo. Não. Por acaso tinha dito que era eu, mas é tranquilo. Mas por mim pode Força. ser, como quiserem. Como é que fazemos? Agora decidem vocês. Como eu já disse, agora decidem vocês. Pronto, eu posso falar. Eu fazia aqui um pedra, papel, tesoura, mas se calhar não é Por mais mim, indicado. Ao vivo. Ao vivo, bota. Já. Não, fazemos uma vida Já. então. Anda lá. Pedra, papel. Ganhei. Pronto. Ok. Ganhou. Tiago. É o Tiago que começa. Bora lá então. Como estava estipulado inicialmente. Por mim, fazemos a partir de agora sempre assim. Bora. Pronto. Eu adorei também. Apoio. A minha primeira escolha é uma escolha portanto, que eu já falei aqui, já mencionei aqui no podcast do Barrete, noutros moldes, e que eu acho que se justifica repetir, uma vez que estamos no tema Halloween e é porventura dos filmes que faz mais sentido referir relativamente à temática do Halloween. E esse filme é The Nightmare Before Christmas, de 1993, o filme de animação que eu acho que é espetacular, do início ao fim, realizado pelo Henry Selick, e tem o Tim Burton como, portanto, argumentista. E o que é que esta história tem de tão especial para eu a colocar aqui como primeira escolha? Em primeiro lugar, faz um confronto entre portanto, o Halloween e o Natal, como, portanto, uma festividade mais negra, mais obscura, mais triste, e fazendo um contraponto com, portanto, uma festividade que é completamente o oposto, muito mais alegre, em que se dá presentes às pessoas, tem uma figura muito mais representativa disso mesmo. E nós temos aqui a nossa personagem principal, que é o Jack, que é o rei do Halloween, que descobre, por mero acaso, a cidade do Natal, ou, portanto, exato, o Christmas Town, digamos assim. E fica tão fascinado com a diferença da essência da festividade, portanto, fica mesmo realizado com, portanto, como é que as coisas são feitas, além dele já há muito tempo que se começou a desligar um bocadinho da essência do Halloween, porque apesar de ele estar sempre inserido e todos os anos repetir isso, já há algum tempo que sentia um pequeno vazio, e portanto esse confronto com o Natal trouxe-lhe algo que ele nunca tinha presenciado, e ele tenta trazer o Natal para a sua cidade, a cidade do Halloween, e as coisas começam a correr mal, porque é completamente inusitado e impossível implementar um Natal, uma festividade feliz, numa cidade tão obscura como é a cidade do Halloween. Impossível, digamos assim, se calhar não é impossível, mas foi muito complicado. E o que há aqui de mensagem mais profunda, mesmo para fechar portanto, a minha escolha, é de facto um filme de animação musical, muito curtinho, de 1h16 minutos, em que há uma envolvência muito grande com estes dois polos, digamos assim, e portanto, as músicas são extraordinárias para expor os pontos de vista das personagens, principalmente do nosso protagonista, para fazer-nos perceber o vazio interior que ele sente, portanto, o maravilhado que ele fica ao se separar com o Natal e com a festividade,
e eu acho que é um conselho muito acertado para celebrar o Halloween através do cinema. Muito bem. Tiago, foste aqui resgatar um clássico, não é? Do Halloween. E há quem diga que também é um Christmas movie, portanto, entrar aqui numa época em que se aproveita das duas datas festivas. Sim. E consegue agradar a gregos e a troianos, o que nem sempre é fácil. Muito bem. É um híbrido. Aproveita o melhor dos dois mundos. Exatamente. Agora, não sei se vamos nesse sentido, Diogo, de um clássico ou sim de algo mais obscuro. Olha, mais ou menos. Este filme, por acaso, já o queria ver há um tempo e agora, muito recentemente, esta semana que passou, consegui vê-lo. E parece-me que encaixa, pronto, dentro deste tema do terror e do thriller. Eu parece-me que é uma escolha também muito interessante. Admito desde já que nunca fui muito daquelas pessoas que gostasse de estar sempre a procurar filmes sobre monstros ou associar o Halloween realmente aos monstros, à figura do monstro em si, mas para mim o terror também acaba por ser muito psicológico e se calhar vou mais nessa direção e deixo os monstros para vocês. E aqui, neste caso, falo nada mais nada menos do que o Christine, ou em português Christine, o carro assassino, que é o filme do John Carpenter. Rite. Temos o carro assassino, mas não trazes o pneu assassino. Pois, eu pensei logo ninguém... no Rubber também. Também pensei no Rubber. Vi... Por amor de Deus. Não mas é o continua do pneu. A não é o do pneu. Este tem 4 pneus, mas está uma história muito engraçada. O John Carpenter realmente, acho que sempre foi um realizador muito ousado. E aqui prova isso mesmo. Estamos a falar de um filme de 1983. E para explicar assim brevemente a história, pronto, o título também o diz, Christine é um carro assassino. É basicamente um modelo, um carro americano também dos anos 50, que já logo desde o início temos um plano onde este realmente se destaca por ter uma cor diferente de todos os outros. E o que acaba por acontecer é que este carro é como se tivesse uma vida própria. E o nosso personagem principal, pronto, em parceria com o carro, divide este protagonismo com o carro, que é o Arnie. Eu penso que é o Arnie o papel principal aqui, porque eram dois, mas penso que é o Arnie que faz o condutor, o dono do carro. Acaba por ficar algo possuído pelo mesmo, ou pela mesma, neste carro, porque era uma menina, a Christine, o carro. É esta mudança de personalidade que eu penso que acaba por criar aqui todo este horror no filme e que nos faz realmente ter alguns suores frios às vezes. É esta mudança de personalidade que o carro inflete na pessoa. E acaba também aqui o John Carpenter, curiosamente, dar uns toques pronto, ao tal consumismo e à tal cultura do materialismo e do o carro sendo um símbolo disso mesmo, principalmente na sociedade americana. O carro realmente ser tratado acima de uma pessoa, ou o objeto conseguir ganhar características humanas, ou nós muitas vezes vermos o carro como algo muito precioso. Existe muito essa questão, por exemplo, mais os homens do que as mulheres, na sua maioria, verem o carro como algo quase sagrado, não é? Esse tal carinho, esse cuidado que se tem pelo carro. E aqui o Carpenter acaba por pegar nessa ideia e desmascarar ou manipular isso no outro sentido, no tal sentido horrorífico. O carro tem uma vida própria, quem lhe faz mal ou quem faz mal ao seu dono, namorado, entre aspas, o carro vai castigar, a Christine vai castigar, e acaba isso mesmo até por acontecer com uma namorada do Arnie. E portanto, eu penso que é um argumento muito giro, é original. Pronto, se calhar não veria muito mais vezes o filme ou outro filme com um argumento muito idêntico, se calhar não chamaria tanta atenção, mas eu penso que a grande valência do Christine, tirando o que eu disse, é a própria realização de John Carpenter, que dentro de alguma simplicidade consegue ter toques muito próprios, tem muito aquela vibe dos anos 80, o que eu também pessoalmente gosto, mas no que é o cerne da questão do horror e do porquê de estar neste tema do podcast que estamos a falar hoje, parece-me bastante acertado, porque consegue ter
esses momentos realmente de suspense, mas um suspense onde tu realmente tens noção que algo de mau vai acontecer e que mesmo sendo uma ficção, um carro ter vida, dentro disso o carro é quase visto como uma pessoa e as atitudes que o carro tem, que o próprio carro tem, consegues passar isso para como se fosse alguém, não é? Ou algo, ou a forma como tu olhas para os objetos que tens à tua volta, não é? Porque nós vivemos num mundo materialista e um bocado há a imagem do que é o Toy Story, né? Os brinquedos ganham vida, aqui é um carro que ganha vida e se calhar chegas ao fim do filme e podes começar a refletir, pá, já tenho que ter cuidado como é que eu trato o meu carro. Pronto, fica aqui a dica, o Christine do John Carpenter, sem dúvida, penso que é uma escolha interessante. Engraçado porque ouvi um zoom de que íamos falar de um filme mais para a frente que também Pois, tem mas esse é como mais recente. um co-protagonista, não É um diferente. carro que Esse é também mais faz umas profundo. coisas. Esse é mais profundo, eu acho. Mas É. vamos deixar quem Física falar e metaforicamente saberá. falando. Muito bem. E tu, Sim. Bernardo, então? Qual é a tua... Para fechar esta primeira ronda. Para fechar a primeira ronda, os 3 filmes, eu não quis ser muito explícito no terror. Ou seja, os 3 filmes que eu escolhi são híbridos, utilizando a palavra de que falámos há pouco, e até mesclas de géneros que têm uma carga de terror que por vezes se revela no psicológico, por vezes se revela no imagético, mas não é aquele clássico terror do silêncio, silêncio, bam! Não é esse estilo de terror. Optei aqui por às vezes maior nuance, outras vezes circunstâncias mais explosivas e viscerais. Esta primeira escolha é o Thelma, de 2017, realizado pelo Joaquim Trier. É um filme norueguês e sem dúvida que encaixa aqui muito mais na primeira parte. Portanto, um filme bastante obscuro, bastante negro, mas com bastante nuance. É uma completa mescla de géneros, porque temos aqui, em parte, um romance, noutra parte, um elemento sobrenatural e também dramático, e o horror revela-se nas entrelinhas na história e muitas vezes pela ousadia da realização. E é uma história de amadurecimento de uma jovem norueguesa que é bastante religiosa, ela teve uma educação bastante formatada e que depois de sair da casa dos pais e entrar na faculdade, ela está na descoberta, um bocadinho confusa, um pouco ao estilo do Carrie, pronto, do Brian De Palma. Só que ela aqui começa a sentir, começa a querer expressar sentimentos, mas em sua vez começa a provocar ataques epiléticos. E esses ataques epiléticos normalmente provocam reações naquilo que está à sua volta. Portanto, aqui alguns poderes psíquicos. Portanto, estamos aqui no reino também do fantástico. Joaquim Trier utiliza a fantasia para comunicar as dificuldades muitas vezes de crescer e de nos dissociarmos da nossa vida pré-universidade ou pré-trabalho para começarmos a crescer e a tornar-nos adultos. Agora, o filme coloca um tom bastante obscuro logo desde o início, porque a primeira cena é num terreno bastante austero, neve, e um pai aponta uma arma a uma filha pequenina. E a partir daí nós ficamos hipnotizados pelo filme. E essa hipnose é levada ao longo do filme por uma direção de fotografia bastante removida. Ou seja, tem momentos de intimidade e quando esses momentos de intimidade surgem, quando a câmera está mais próxima das personagens, nós sentimos essa intensidade, mas de outro modo ela é bastante removida das cenas, bastante distante. E isso coloca-nos sempre com o pé atrás. Nunca
percebemos muito bem o que pode acontecer. E esse mistério também é um dos fatores que carregam a história. Essa atmosfera sombria, depois, é muito interessante, porque o Trier é um cineasta de ideias. E ele gosta de esticar a corda no que diz respeito a eventos mais sombrios. Portanto, não é um realizador comedido, digamos assim. E acho que por ter também esta mescla de subgéneros numa história focada numa personagem que muitas vezes está em espaços mentais diferentes, o filme adquire digamos, uma aura onírica que é bastante envolvente. E mesmo não sendo terror puro e duro, muitos dos seus temas são bastante dark, bastante sombrios, e acho que para quem está à procura de uma história mais subtil do que o clássico filme de terror, o Thelma é uma pequena gema norueguesa que acho que merece ser vista. Muito bem. Dito isto, não sei se já viram. Eu já vi. Não, Já há um bom tempo. Eu também, pois. Eu por acaso, tu começaste a falar do filme e eu estava assim, ok, este filme não é nada estranho, mas só quando chegaste à primeira cena da arma é que eu reconheci de imediato o filme que é. E sim, concordo com tudo o que tu disseste, também já vi o filme há algum tempo, mas lembro-me na altura de ter ficado com uma sensação. Pronto, é um filme que tem ali ainda umas partes que são bastante gráficas e metafóricas. Pronto, portanto é um filme que fica na memória. Portanto, Exatamente. Acho que eu não é lembro-me nada muito bem do filme. esquecível. Nada, Sim, de todo. e isso é uma das valências que também me faz recomendá-lo. Muito bem. Avançando, Rafaela, Pronto, eu sou a próxima, não é verdade? é verdade? O Passo-me a próximo, ronda. o próximo que eu vos vou recomendar, por acaso vi agora aqui há pouco tempo, eu sei que bastantes pessoas já viram, portanto não sei, se calhar já é o vosso caso, sabendo eu que vocês também gostam de terror, que é Your Next de 2011. Este filme passou agora aqui há tempos no TV Cine Action, uma coisa assim. E pronto, eu lembrei-me, pronto, fui ver o filme. Não vos vou dizer que é o filme com uma narrativa assim incrível, porque não é. Eu achei que a narrativa até é bastante simples e previsível, portanto, o filme não vale propriamente pela história e também não tem assim uma mensagem muito relevante por trás, é mais pelo próprio entretenimento por si. Portanto, é um filme que é muito divertido de se assistir, seja acompanhado ou sozinho. Eu, no caso, vi sozinha. E o que é que conta esta história? Basicamente, é um grupo de filhos que leva as namoradas para irem conhecer os pais e etc. E eles vão para lá para um jantar, estão isolados na casa, portanto, tem muito aquela ideia de casa e de filmes que tocam muito na questão da invasão domiciliária, basicamente. O que aqui importa mais neste filme e o que para mim me chamou mais a atenção foi realmente a parte visual, que é muito sangrenta. O filme não tem receio em mostrar as mortes, portanto, nesse aspecto, é sempre algo que nós não estamos à espera propriamente e quando acontece é sempre de uma forma muito brutal, portanto, isso é o que realmente motiva a continuar a ver, pelo menos para mim, isso é o que me causou a diversão, tentar ver, ok, esta morte foi muito boa, como é que será que vai ser a próxima? É mais por aí, pelo puro entretenimento. E não sei se vocês já viram este filme, mas a Não. minha opinião é realmente essa, que Sim. vale a pena por esse lado assim mais do sangue, não é? Do gore aqui, mas em termos de história eu por acaso não fiquei muito fascinada. Houve pessoas que me disseram, vê que é muito bom, mas eu não achei fantástico, mas também achei um filme divertido, exatamente pelos motivos que eu enumerei. Quem é que disse que viu, que eu acabei por não perceber? Eu vi. E Bernardo, também não achas que é E, um filme assim um bocado vazio a nível de argumento? é Muito assim, tendo em simples, conta, previsível. tendo em conta a carreira do Adam Wingard, o Wingard, sim. realizador, pronto, também não era de esperar Nada de diferente. nada assim muito diferente. É verdade. Agora, dentro dos filmes que ele realizou, é de facto o mais interessante porque funciona nesse aspecto mais primitivo Sim, do terror, portanto, de invasão domiciliária, como tu referiste, é um subgénero que tem as suas limitações, não é? claro. Portanto, desde o primeiro The Purge até ao
por exemplo, o Hush, que é Sim, para mim um dos mais interessantes muito bom, muito bom. relativamente Excelente a invasões domiciliárias. Há sempre aqui um elemento de diversão que se sobrepõe tudo ao resto, até porque, como o filme The Strangers refere, não há bem uma razão muitas vezes para isto acontecer. Aliás, eles próprios no The Strangers referem isso. Uma das vítimas pergunta a um dos assaltantes, mas porquê nós? E pá, vocês abriram-nos a porta, pronto. Porque não? Ou vocês não é? estavam em casa, acho que é essa a resposta. A Vocês resposta estavam em é porque casa, não. pronto. Porque não vocês. É, porque não? Portanto, há aqui um elemento de aleatoriedade que é bastante assustador e relacionável, porque pode acontecer na essência a qualquer um de nós. Exatamente. Portanto, e que diga o consulado no Brasil, os nossos representantes no consulado do Brasil, que a sua casa foi assaltada recentemente e pronto, lá está. Pode acontecer e é esse fator de relação, de criar uma relação com o espectador que muitas vezes se sobrepõe. Às vezes estes filmes tentam elaborar um bocadinho mais na dimensão de que estava tudo planeado, portanto as pessoas estarem na casa àquela hora e não haver grande interferência. Depois a questão do gato e do rato. Sim. Pronto. Há pequenas variâncias e nuances nestes filmes, mas acaba sempre por ser como referiste. Pure diversion e entertainment e pouco mais. Claro. Agora, pronto, estamos abertos a novas descobertas. Agora, Mas do essa Adam questão- Wingard, acho que é dos melhores filmes dele, se não Sim, mesmo o melhor, sim. assim de repente. Mas essa questão que tu referiste, por acaso, aí do aleatório, o filme acaba por depois mexer aí um pouco nisso, como tu bem sabes. E eu, Sim. por acaso, até acho que, lá está, acaba por ser um dos melhores filmes dele, porque ele aqui também tenta inovar um pouco, porque se fosse mais do mesmo, lá está, sentia-se muito a questão do previsível. Eu acho que é previsível o plot twist, entendes? Mas as mortes em si e a forma como as dinâmicas vão acontecendo dentro e fora da casa, ali perto, eu acho que houve ali algum trabalho dedicado àquilo. E é por Sim, isso sim, que a também o filme. construção. Sim. Exato. E depois Não tens é... a clássica Final Girl aqui encaixada. Exato. E por acaso isso foi uma neste coisa que eu não. subgénero. Exato. Isso foi uma coisa que eu por acaso me esqueci de mencionar, mas pronto, tem essa questão da Final Girl e, consequentemente, da questão do Girl Power, portanto é um filme que vale muito a pena. É verdade? O Girl Power. Muito bem. Pois. Ok, então agora Who's vocês next? querem fazer pedra, papel, tesoura? Não, não vamos fazer isto. É o Tiago Não, agora que já vocês não está. entenderam a minha piada. Eu perguntei who's next, porque o filme é Your Next. Ok, ok. Eu não posso dizer quem é a pessoa porque não sei, porque senão eu dizia Your Next, tipo, quem for. É o Muito bem. Tiago. Tiago, Por falar em força. Girl Power, de certa Olha. forma, eu acho que tu há bocado falaste do Mother, não foi, Bernardo? Falei do Mother, sim, falei no Mother, mas é o filme do Bong Joon-ho. Pois, existe eu aí estava Darren na dúvida. Aronofsky, que é Sim, um bocadinho exatamente. aquele filme que eu acho que vais falar, não é? Sim, exatamente. Exatamente, a minha segunda escolha é o filme Mother, de 2017. Mas uma pergunta, Bernardo, tem alguma correlação com o filme Nada. do... Zero. Ok. A diferença é que o Mother do Aronofsky tem um ponto de exclamação no fim. Ok. E o do Bong Joon-ho é só Mother. Acho que não tem mais nada no título. Ai, não é só o Ok. ponto de exclamação, Jesus. Muito metafórico. Mas vá, Tiago vai dizer. Muito bem. Este filme, portanto, a minha primeira escolha foi, portanto, mais que ver, digamos assim, com o Halloween propriamente dito. Esta minha segunda escolha vai ser um terror profundamente mais psicológico do que outra coisa. E nós aqui, no fundo, o que é que temos no Mother? Temos dois protagonistas, neste caso a Jennifer Lawrence, que é a verdadeira protagonista da história, e o Javier Bardem, não sei se é assim que se diz, que formam... Exato. Que formam uma relação. Neste caso, ele é um escritor, ela é, digamos, dona de casa, digamos assim, e a relação deles
não está propriamente num ponto muito agradável, em que ele está com bastante falta portanto, de inspiração para escrever. E o que é que acontece? Eles recebem dois estranhos dentro de casa que não têm para onde ir, e a nossa protagonista, neste caso, portanto, que não tem, não chegamos sequer a saber o nome dela, neste caso portanto, a Jennifer Lawrence, exatamente, começa a desconfiar de tudo o que está a passar. Essas duas pessoas, esses dois estranhos, começam a ter comportamentos muito estranhos, digamos assim, e ela começa a achar que algo de mal se está a passar, mas que também começa dentro de si a questionar se não é tudo da cabeça dela, porque de facto o seu companheiro olha para a presença daqueles dois estranhos lá em casa como algo bastante positivo para ele, e ele está a gostar muito de ter a companhia desses dois estranhos, mas ela está a achar aquilo tudo muito portanto, desconfia muito deles e não está a gostar nada daquilo. E o filme é quase um terror psicológico do início ao fim, na medida em que traz muita desconfiança por parte da nossa protagonista, e até ao ponto de nós questionarmos sequer se não é ela que está a fazer toda uma situação irreal de tudo aquilo. Mas a verdade é que o que vemos é, sem querer entrar em spoiler, é muito mais para além disso, porque tem toda esta história de fundo, quando na verdade o filme é altamente metafórico na mensagem que quer transmitir relativamente à questão portanto, de uma certa continuidade da nossa vida e de tudo, de certa forma, estar relacionado e ligado com o nosso passado, com o presente e com o futuro, e o filme consegue tocar nessas questões de uma maneira, a meu ver, bastante profunda, que é concretizado no seu final, que a meu ver é um final feliz. Feliz não é de alegria, mas é um feliz cinematograficamente falando, na minha opinião, e consegue adensar, portanto, a sua narrativa através de mistérios que eu acho que adensam precisamente esse terror psicológico. Portanto, para finalizar, para mim, este filme é, em termos de terror psicológico, um filme bastante interessante, não direi dos melhores, mas um filme que acho que assenta perfeitamente bem como escolha de Halloween, digamos assim, e de terror. Very nice. É de facto ousado e experimental e metafórico, quer no grande esquema do filme como nos detalhes. E sem dúvida, esse excesso de metáforas pode ser cansativo para alguns. Eu acho estimulante e acho que sem dúvida, resulta no seu todo pela sua intensidade, pelo desespero que vai impondo à nossa protagonista progressivamente. Acho que é um highlight da carreira do Aronofsky, mesmo que não ultrapasse o Requiem for a Dream. E é daqueles filmes, obrigado pelo complemento, Bernardo, é daqueles filmes em que a própria experiência do filme, a meu ver, é bastante imersiva, só que o final, digamos assim, a forma como o filme fecha a cortina ainda mete aquela cereja no topo do bolo, digamos assim, para o filme ser bom, né? Bastante profundo nesse sentido. Sim, tu falas em experiência e tu podes quase classificar o filme como mesmo um filme experiência, ou seja, um filme que visualmente tem que se lhe diga, mas depois tem camada por cima de camada de conteúdo. Mas a experiência, tu podes ignorar essas camadas e o filme funciona igual pela experiência visceral. Exato, que isso é mesmo, algo Bernardo. que a minha próxima escolha tem em comum. Mas primeiro vamos ouvir a do Diogo. Obrigado pelo complemento, Bernardo. Muito bem, muito bem. Mother, por acaso esse filme penso que já estou para ver há um tempo, mas ainda não. Mother! É muita coisa. Eu já vi 2 vezes. Disponível na Netflix Portugal. Mother! Está? Está. Isso pode é capaz de ajudar a coisa. Pronto, eu deixei esse complemento que é para dar um empurrãozinho. Isso é um complemento importante. Olha, também. é assim, só para deixar mesmo para terminar, estou na dúvida
Sim, estou na dúvida de qual é que será o próximo filme a que eu vou escrever. Porventura será a minha terceira escolha e não este Mother. Vou deixar para ti o Mother e a minha terceira escolha, e sim vou... O Mother já escrevi em tempos. Vocês ok. escrevam. Em Era tempos. fixe. Diogo. Bem, mas é assim, eu vou falar de um filme na altura também foi bastante badalado, digamos assim. Ainda não o abordamos no site, que foi uma coisa que eu também tentei fazer este exercício de as 3 escolhas que eu fizesse realmente ainda não estarem no site, pudéssemos já ter recomendado em podcasts passados na parte das recomendações. E este ainda não foi, merece, e também é dentro do que é mais um terror psicológico. Eu penso que isto aqui realmente é um terror que corrói, e falo nada mais nada menos do que o The Lighthouse, do Robert Eggers. Oi. Exatamente. Esse filme tem muito que se lhe diga. É um filmaço, um terror muito psicológico. Um bocado discutível, mas sim. Epá, para mim atenção. Mas como nós estamos a fazer aqui um top e não estamos aqui a discutir um filme, Sim, isto é só não para vamos também, entrar nesses para campos. também para te dar a... Falaremos Senti a mais provocação. tarde. Mais tarde falaremos sobre o Dune e aí já podemos entrar nas nossas apetecíveis guerras. Mas quanto a este Lighthouse, Sim. Olha, There Will Be Blood. Exatamente. bom filme também, mas The Lighthouse, como estava a dizer, pronto, tem 2 faroleiros, digamos assim. Assim não, é isso, não é faroleiro, estamos a faroleiro, uma pessoa Uma fala dupla de peso. uma dupla de peso, que é o Willem Dafoe e o Robert Pattinson, e aqui até tiro o chapéu ao elenco. Porquê? Porque o Robert Pattinson penso que foi um ator que tem vindo a crescer bastante, Sem e a dúvida crescer alguma. no bom sentido, mesmo nos próprios projetos em que entra. É um ator que me tem deixado bastante empolgado, e só ver o nome dele associado a um projeto já é se calhar uma porta de entrada para eu ter curiosidade em ver esse mesmo projeto. Tem feito escolhas muito assertivas, digamos assim, Sim, ou que se calhar não sem é dúvida. muito condizente com o início da sua carreira, sem querer entrar com críticas mais profundas nesse sentido. São caminhos que se percorrem, não é? E a ver por aí, eu também penso que Nunca é tarde, nunca é tarde. O Brad Pitt também tem sido um bocado como o vinho do Porto, ou mesmo o próprio Leonardo DiCaprio, 2 casos Muito bem dito. mediáticos que penso também têm crescido muito bem. E depois o Willem Dafoe, que para mim é um ator super versátil e é um dos atores Sem que mais dúvida. respeito na indústria do cinema, porque obviamente não será tudo incrível onde ele entra, mas ele consegue ter uma abrangência tal que faz o que é bom, o que é mau, o que é muito mau e o que é muito bom. E aqui neste caso penso que é o que é muito bom. O The Lighthouse, do Robert Eggers, começa já por ter uma fotografia incrível. Portanto, eu falo já nesse aspecto técnico, que é uma delícia. É um filme sempre a preto e branco. E é como uma viagem ao antigamente. Pronto, isto passa-se nos anos 1890, portanto estamos a falar desde há um século atrás, ainda final século XIX, e consiste em 2 faroleiros que estão um longo período de tempo sozinhos, deixados a si mesmos, e o terror aqui passa pela questão da sanidade mental. Temos outros filmes onde isso já foi bastante mediático, onde essa luta é abordada, mas este Lighthouse nós entramos claramente no que é a tensão destas 2 pessoas que se veem obrigadas a conviver, a respeitarem-se, mesmo quando às vezes nem sempre é fácil isso acontecer. É um filme de limites, é um filme de quase perder a noção do que é as normas ou o que é a formalidade, isso desaparece. É uma luta pela sobrevivência e é os nós estarmos enclausurados num espaço muito pequeno, onde a noção de tempo também quase que desaparece, onde continuamos a ter uma obrigação, porque também aqui estamos a falar de hierarquias diferentes. Portanto, a personagem do Willem Dafoe hierarquicamente está acima da personagem do Robert Pattinson, do Thomas, e portanto são levantadas várias questões muito pertinentes, que, a meu ver, é um terror bastante forte, ou é algo que desperta emoções, a meu ver, ainda mais
assustadores do que propriamente os monstros. Pronto, não é as comparações que para mim é inevitável Que fazer. também o já. Também usar, Esse filme. também há, sim, mas falando num aspecto mais geral, também existem filmes de monstros muito bons, não ponho isso em questão, mas não me consigo desprender deste lado psicológico, deste terror psicológico que aqui neste The Lighthouse temos, acompanhado de uma realização brutal, uma produção brutal. Tecnicamente é um filme que também, a meu ver, tem uma nota praticamente máxima. Isso sem dúvida. E Tecnicamente é indiscutível. Juntando estas questões todas, tem que estar nesta lista. Tem que estar nesta lista e é isso. Se me permites um Vejam complemento, o The Lighthouse. Sim, Bernardo. gosto bastante, portanto, aliado àquilo que tu disseste, à questão hierárquica, ao terror psicológico, à interpretação dos atores, eu acho que a solidão é também e mesmo a solidão que vem a par com a perda de noção do tempo. As personagens têm que se agarrar ao que têm à mão. E ao que não têm. E ao que não têm, mas exatamente, e isso que não têm às vezes é mais importante do que aquilo que têm. Mas o que têm acaba por ser uma disputa, porque depois também há aquele comentário de que, sendo aquela a realidade deles e havendo um superior e um subordinado, sim, aí depois também a questão de quem faz o quê, de quem merece o quê e até que ponto é que isso importa quando as condições são tão precárias, quando as pessoas estão tão isoladas. O filme levanta várias dessas questões sem ser muito intrusivo ou sem te bater na cabeça com um pau. Olha, o filme é sobre isto, aquilo ou aquilo outro. É um filme que se desenrola e os temas vão surgindo de forma muito natural. Sim, exato. Tendo em conta a envolvência daquela ilha, daquele farol que foi construído de propósito para o filme, se não me engano, acho que sim. Aquele cenário foi todo construído de propósito. E a solidão é um aspecto que eu não vejo muito comentado quando falamos no The Lighthouse e acho que um motor para muito daquilo que acontece, porque se aquilo fosse uma pequena comunidade em vez de dois homens... Mas está implícito, Bernardo, essa solidão. Exatamente, sim, está implícito, só que muitas vezes não é comentado, ou pelo menos acho que escapa aos comentários essa questão importante, e é um filme que, ou melhor, no reino cinematográfico o terror e a solidão não são complementos que surgem com muita frequência, ou pelo menos quando surgem é sempre aliado ou a demência ou por exemplo, perda, luto, e aqui a solidão tem um papel, uma preponderância muito ativa. E nós vemos isso porque vemos muitas vezes os atores já em separado a fazer as suas tarefas. Ou até mais a personagem do Pattinson do que do William Dafoe, que está mais deslocada em afazeres hierarquicamente superiores, que envolvem o mistério do farol. E o tinha mais experiência a corroer-se por ter algo inacessível, por querer ter algo que para ele é inacessível. Pois aquela obsessão que se amontoa, pronto, eu acho essas componentes muito importantes e advêm da solidão das personagens também. Sim, os próprios atores sofreram muito com as gravações, ou a certa altura, houve até alguns comentários, a questão do Robert Pattinson estar constantemente embriagado para poder fazer partes do filme, porque realmente eram papéis muito exigentes, aqueles personagens estavam a sugar demasiado as pessoas, ou se calhar não tanto no caso do Willem Dafoe, está a tal questão da experiência, se calhar já um ator em que mesmo nestes papéis mais exigentes consegue lidar melhor com isso, com essa pressão, não é? Com essa responsabilidade, e o Pattinson se calhar não foi bem assim, mas seja como for o produto final, penso que ficou genial, e pronto, e merece, a meu ver, estar aqui nesta lista. E com isto avançamos para a tua última escolha da Round 2. Não. Da Round 2. Sim, mas a primeira. De que eu acho que o filme foi, não ia dizer ignorado pela academia,
mas teve uma nomeação, presumo que é a direção de fotografia. Exatamente. É fascinante. Exatamente. Eu penso que é Olhem, eu quero-vos fazer uma pergunta em relação a isso, exatamente em relação à fotografia. Este é um filme que eu tenho que ver para ontem, porque eu ainda não o vi, portanto é para ontem. Eu, quando comecei a ouvir falar sobre ele, fiquei com imensa vontade de o ver, depois nunca tive a oportunidade e pronto, até hoje ainda não o vi, portanto tenho mesmo que ver. Acontece mais Pronto. do que... Sim, Tenho sim, mesmo que ver, porque partilhamos todos disso. eu só ouço coisas boas. Mas é assim, a pergunta que eu tenho para vocês, viram os três, não é, o filme? Pelo que eu percebi. Sim. Sim. Pronto, eu queria perguntar-vos se a escolha de ser a preto e branco, se é somente uma escolha estética ou se há ali algo mais, há algum significado para isso. Pronto, então isso aí já muda, claro, de certeza que é um filme então muito bom, porque às vezes há aquela coisa de utilizar só porque sim, só para fazer aqui uma distinção e pronto, e é um bocado mais vazio nesse aspecto. Mas Mesmo o pronto, formato também não é o clássico. Sim, Acho que é 4x3. ok, se então não é me tudo engano, propositado, Portanto, pronto, sim, está tudo, tem sim, tudo uma tudo mão, gravação pensado. específica também, sim. tem tudo Ok. mão do É realizador. muito analógico. O Robert queria também criar esse efeito analógico. Está propositado esteticamente, mas realmente com outro tipo de significado. Acaba tudo por se Sim. complementar. Quando vis o filme, irás perceber. Ou Sim, consegues depois captar. claro. E essa questão do isolamento, da solidão em si, é algo que também me agrada bastante. Isso geralmente também está muito associado à questão da loucura. Não sei se é o caso neste filme. Sim. Mas se for. Tens Então loucura. pronto. Tens loucura. Lá está, eu não vi o filme, mas já estou aqui a fazer as ligações, vocês entendam. Mas pronto, Não, vou ter que ver. Vê, Rafael, é esse, sem dúvida. Vê. Acho que vou adorar. Já estou mesmo aqui em pulgas para ver o filme. Acho que vou abandonar a live. Não, estou a É brincar. bom sinal, é bom sinal. E Agora, tu, então Bernardo? chegou a minha Recomenda-nos tu escolha. agora. A minha escolha, pá, Rafael estava a falar de loucura e este filme é de loucos, é completamente de loucos. É o Clímax do Gaspar Noé, Ok. Muito bem. que lá está, não é aquele terror explícito, ou pelo menos não é, não é top of mind quando falamos de cinema de terror, mas tem elementos horroríficos tão carregados e tão Tão facilmente execuíveis. identificáveis, diria. Portanto, que chega a ser muito mais aterrorizador do que imensos filmes que se intitulam do género. Portanto, aqui nós temos um drama com aspectos musicais que progride para o inferno na Terra, completamente. E tudo isto num pavilhão, um pavilhão ou Sim, portanto, um espaço. É como um pavilhão de Pavilhão. escola onde se costuma fazer educação Exatamente, física, por exemplo. exatamente. Em que um grupo de dançarinos, numa noite austera e invernil, se desloca para esse pavilhão para ensaiar uma coreografia. São bastantes dançarinos franceses. E a meio acontece um pequeno pormenor que muda a noite por completo. E o que dizer do clímax? Para já, lá está, como é realizado pelo Gaspar Noé, há sempre aqui de antemão já percebemos que vai ser uma experiência extremamente provocadora, inserida no contexto do cinema extremo francês, ainda que esteja mais aliada a uma componente de art house e muito específica daquilo que o cineasta é capaz. Portanto, estamos a falar aqui do realizador de filmes como o Irreversible ou o Enter the Void. Portanto, tudo filmes pesados e que têm bastante que se lhe liga, filmes que muitos não toleram, e eu compreendo que assim o seja, mas acho que estão a perder uma componente da arte que é sentirem-se provocados e desconfortáveis e estar perante ideias que, ainda que não sejam muito agradáveis, conseguem levar-nos para espaços mentais muito específicos, muito alucinogénicos, muito agressivos, muito nihilistas às vezes. E este filme está repleto, agora até numa parte mais técnica, de planos de sequência
altamente bem executados. Portanto, a própria câmara participa na dança como se fosse um dançarino exímio. E o filme, tal como o Mother, acaba por ser um filme experiência, porque nós podemos maravilhar-nos pelo que estamos a ver ou ficarmos aterrorizados. Lá está, há uma evolução nesse sentido, da maravilha para o horror. Vale por si, mesmo que não queiramos ou que achemos que não existe muito sumo para retirar da narrativa. Portanto, eu acho que as camadas estão lá, mas se escolherem não olhar para elas, vale por si. Camadas como, por exemplo, o efeito grupal, o que é que as drogas fazem ao indivíduo e até que ponto é que nos deixam extremamente loucos e exacerbados no comportamento, e a própria câmara acompanha essa loucura e acompanha essa progressão da narrativa. É um filme que nos leva a descer para um abismo, e que quando tocamos no fundo viramos autênticos bichos. É um filme fácil de explicar, mas difícil de me expressar sobre, porque é tão visualmente impactante e é muito dissonante. Ou seja, não há aqui uma reação certa a este filme. Uma pessoa pode sentir-se tão facilmente overwhelmed como maravilhada pelo que está a acontecer. E é interessante a forma como a Sofia Boutella, que é se não digamos que a única atriz de peso do filme, ela tem aqui um apontamento que vai referenciar diretamente a Isabella Adjani no Possession, do Andrei Zulawski, que lá está, uma das grandes obras do cinema, ponto. Ela entra aqui numa espiral de histeria que vem diretamente está em linha com aquilo que a Isabella Adjani faz no Possession, e acho que é uma excelente influência que está perfeitamente enquadrado com a madness, a completa loucura que é o clímax. Portanto, é, a meu ver, um filme, não sendo uma escolha óbvia para cinema de terror, acaba por ser muito mais desconfortável, muito mais intenso, muito mais aterrorizador do que, lá está, muitos filmes, novamente, muitos filmes que à partida consideramos terror óbvio. Portanto, tem sido esta a linha. O Thelma mais subtil, aqui algo mais agressivo, primal e visceral. Clímax do Gaspar Noé. Visceral parece-me uma boa palavra. E se não viste, acho que é um dos vários sentimentos que desperta o clímax. Voltando aqui à menina da casa, para a última ronda. Estou. Portanto, agora vamos falar aqui de um filme que o Diogo há bocadinho já deu aqui uma espécie de direção, o Bernardo igual. Vamos falar de Titane, não é? E é deste ano, é de 2021, da Julia Ducournau, que é também a realizadora de Raw. Vocês provavelmente já viram esse filme, não sei se são fãs. São fãs ou não são? Foi um dos episódios do nosso podcast, por isso foi analisado. Então pronto. Quem ainda não conhece tem que ir ver o vosso podcast para saber o que é que vocês disseram do Raw. Mas pronto, em relação a Titane, o que é que eu tenho a dizer sobre este filme? Para mim, este filme é um filme realmente que é muito chocante. Para mim, esta é a melhor palavra para o descrever. Realmente, eu também o vi em visionamento, pronto, na altura, ainda nem sequer tinha estreado por aqui. E só me lembro de ficar realmente, pronto, isto aqui é uma peça única, isto é uma coisa de outro mundo, pronto. É realmente um filme que tem um imaginário único, é assim que eu gosto de o descrever, que traz aqui não só a temática do amor incondicional, como também trabalha outros temas, como a perda e também o machismo tóxico. Eu
não quero de todo falar muito sobre o filme, porque acho que perde a piada. Acho que realmente quem ainda não o viu tem que ver, e quanto menos souber sobre ele, melhor. Foi o que me aconteceu a mim. Eu fui ver o filme e pouco ou nada se sabia, até porque a própria sinopse do filme não se percebe muito bem. Fala de um homem que perdeu um filho e fala de uma mulher. Portanto, nós, mesmo com a própria sinopse, não percebemos de todo o que é que vamos ver. É realmente uma grande surpresa. Mas, eu vou deixar aqui só um bocadinho, mas depois aconselho-vos mesmo a verem a minha crítica, que está lá no Mega Cult, que eu publiquei lá no canal, e onde vocês podem saber um pouco mais, mas ainda assim também sem spoilers. Neste filme, o que é que acontece? Nós temos uma protagonista que, basicamente, digamos que ela teve um acidente de carro, não é? Logo no começo do filme, é isso que nos aparece. Eu confesso que a princípio não estava a perceber muito bem o que é que se estava a passar ali, se ela era uma criança com alguns problemas, com alguma hiperatividade, mas pronto, isso depois também acabou por não ser tão explorado no filme. A verdade é que ela tem um acidente e depois tem que lhe colocar titânio, daí o título do filme, no cérebro. A partir daí, parece que ela desenvolve um certo fascínio por carros, que eu, na verdade, não sei se a princípio já lá estava ou não. Há pouco estavam a falar que os homens davam mais valor aos carros. Pronto, aqui a situação inverte-se, não é? As Daqui é um mulheres. bocado questão do As mulheres trauma, exato, o as lado mulheres também. mecânico da coisa. E o carro, Claro, onde é que ela teve o acidente que, não é, que lhe causou aquele traumatismo? sim, Foi dentro de um carro. Portanto, isto aqui, exato. esse Há aqui uma tal nível ligação, psicológico, Já viste, Diogo? realmente o Titânio. Vi na sala de Ah, claro. cinema, já, sim, eu ainda sim. não Portanto, vi, ainda não vi. ela, Ah, ok. ela desenvolve, Então não vi ela mais nada. desenvolve, Sorry. no fundo, nós podemos até dizer que ela desenvolve um apego ao trauma, se formos aí por essa ideia de que foi num carro que a vida dela mudou, pronto, quando criança. A verdade é que ela depois não deixou, pronto, essa vida, como a gente sabe. Mas pronto, não querendo falar muito, Essa ah, vida. Que essa vida, agarrada. pronto, agarrada e viciada, ah, nos vrum dos carros. E depois, mais à frente, ela encontra-se com um outro homem que lá estava nessa situação de perda, de luto, porque perdeu o filho e pronto. Eu realmente não quero revelar mais, não quero trazer spoilers, só vos É quero melhor dizer não. que só vos quero dizer que este é um filme que vocês vão ficar completamente boquiabertos, vão ficar completamente chocados, e para mim foi um dos filmes que mais me chocou este ano. Há muita gente a dizer que é o melhor do ano exatamente por esse aspecto. Eu não posso dizer porque Bernard. o ano ainda não acabou, portanto não vou já especular nesse sentido, mas sim, é um filme muito bom que eu aconselho porque realmente destaca-se de tudo o resto. Exatamente como eu disse, tem um imaginário único e trabalha conceitos que nós ficamos ali no final, ok, isto é muita coisa para digerir, e posso dizer que é um filme que eu fiquei muito tempo a pensar nele, pronto, não muito tempo porque tive que fazer a crítica, mas foi um filme que me deu trabalho a pensar, digamos assim, e eu gosto de obras que fazem isso, que não são simplesmente diretas e na verdade nos fazem pensar um pouco mais. Mas pronto, não sei se vocês já viram os três o filme, se não viram. Se não viram, Só devem ver. o Tiago é que ainda não. Então pronto, Tiago, tens que ver e pronto, quem estiver aqui connosco também tem que ver porque realmente é um filme que vale muito a pena. Bernardo, diz lá, porque é que é o melhor do ano? Quanto tempo é que tens? Eu acho que é melhor. Outra vez. Isto é É que melhor o Bernardo ficar para o uma Bernardo próxima. já disse isto. É, é, Mil é, Ficar para uma Não é próxima. sei melhor. quanto tempo é que tens, mas acho que vamos Não, dar aqui um Bernardo, bocado não de. fales, não comeces. Ok, Nem- Pronto, ok. pronto. É só não começar. Já É percebemos que tu ficas aqui 3 dias, não é? Se for preciso, ou mais. 3 dias e um pequeno almoço. À vontade. Ok, Não mas não libertem a fúria do homem. Fúria no não, bom mas lá sentido. está. Vão No ao bom cinema sentido. ver o filme Sim, sem dúvida. enquanto está em Foi sala. foi por isso que eu ainda não vi, porque eu estou à espera que venha aqui para Braga e ainda não veio. Não, lá Não estou. está. A Tem que distribuição ser. não foi Anda ao muito Porto, extensiva. Tiago. Olha, era uma grande cena. Dá Era um uma ideia fighting ao fixe. Porto. Vocês Era para- veem pela segunda Mas eu nem, vez? Eu mas não eu me nem percebo o importo. porquê. Eu Já nem o vi a percebo o segunda porquê. vez, aliás. Já. O filme Não foi ganhou a Palma de cinema. Ouro em Cannes este ano, não há motivo para a distribuição estar fraca, mas pronto. Deixamos aqui essa nota. Pois. Pois, olha, E é o então, que é. Pronto, a malta tem que se escolha. deslocar, depois o combustível também não está barato, portanto, Pois. olha, Ah, nada. eu compreendo que quem quiser esperar para ver em streaming, mas se tiverem a oportunidade para o verem no cinema, é só o melhor filme do ano. Pronto. Tiago, second Sim, choice. Não consegues eh, superar, mas pelo menos sim, é assim. Agora, esta já é a terceira, né?
É a Sim, última. é a terceira e última. Terceira e última. Sim, terceira e última. Pronto, e como eu já tenho sido frequente, eu deixo o melhor para o fim, para mim. Vai parar o Barreto em breve, espero eu. Neste caso, é a Noiva Cadáver, de 2005. Sim. Adoro esse filme, adoro. Um filme excelente, na minha Estás opinião. muito animado, Tiago. É verdade, opá, não... Sabes uma coisa, Bernardo? Eu cada vez mais estou alinhado com a tua questão, que é fogo. Epá, ou eu sou bastante benevolente com os filmes de animação, eles de facto são muito bons mesmo. Porque É uma de facto... perdição. Sim, é uma de facto, perdição. e se a minha primeira escolha foi mais acertada em termos do tema Halloween, se a segunda foi mais um terror psicológico, este filme é quase um pseudo-terror ou anti-terror, porque a sua mensagem principal é muito bonita e muito bela, e de facto nós aqui temos portanto, um filme que é realizado pelo Tim Burton juntamente com Mike Johnson, Tim Burton também como argumentista. E aqui basicamente a história é, portanto, nós temos o nosso protagonista, que é o Victor, que é, portanto, há um casamento que é arranjado pela sua família, uma família rica, juntamente com uma família mais pobre, neste caso com a Victoria. E o Victor é um rapaz muito tímido, desajeitado, e olha para aquela questão do casamento, obviamente sendo arranjado, como algo fica bastante ansioso, tem medo que não resulte, que corra mal, e o que é verdade é que ele sente uma paixão e um sentimento bastante profundo pela Victoria, e as coisas estão bem alinhadas nesse sentido. No entanto, no seu ensaio para o seu casamento, ele não consegue fixar os seus votos, e aquilo corre bastante mal, então ele sai da cerimónia. Ele estava a falhar os votos e ele sai da cerimónia, e o que é que acontece? Ele, bastante revoltado por não estar a conseguir decorar os votos, no meio, assim, longe da cidade, está a treinar os votos, e o que é que acontece? Ele acaba por fazer os votos na perfeição, precisamente a uma noiva cadáver, digamos assim. E ele é transportado para a cidade dos mortos, digamos assim, tendo feito os votos na perfeição a uma rapariga que pertencia portanto, ao mundo dos mortos. E a partir daí há toda uma situação bastante sui generis nesse sentido, porque ele está no mundo dos mortos, fica oficialmente casada com a noiva cadáver, e ele quer retornar ao mundo dos vivos, obviamente, para casar com a Victoria, e fica... Portanto, o motivo narrativo é exploitado nesse sentido. Mas o que é facto é que o filme tem uma beleza muito, muito maior do que simplesmente isso. Temos, de facto, a questão do amor muito bem explorada, a questão de que muitas vezes nós temos que ser humildes ao ponto de reconhecer quando é que faz sentido estar com alguém, ou quando é que faz sentido as coisas continuarem nesse sentido, e muitas vezes resignarmos o que sentimos pela outra pessoa, se de facto o melhor para essa pessoa for não estar connosco. E essa é uma das mensagens muito bonitas feitas ao longo do filme, e de facto, apesar de ser um filme de terror, e neste caso terrorífico, tem mensagens muito bonitas sobre o amor. Eu acho que é quase um estudo sobre o amor, porque de facto é muito belo nesse sentido, e de facto tem um paralelismo, a meu ver, bastante interessante com a minha primeira escolha, no sentido em que também, obviamente, o Nightmare Before Christmas tem a componente do amor, mas neste caso aqui está explorado ainda mais ao detalhe, e de facto é um filme de animação que eu acho que não pode passar despercebido. E deixar só aqui nota, 1h17, não custa nada, tal como o Nightmare Before Christmas, são filmes curtinhos e que têm dentro de si uma profundidade incrível, na minha opinião. E fecho então as minhas escolhas. Olhem, este é daqueles filmes que nunca é demais recomendar realmente, e que nunca é demais vê-los. Eu já vi sei lá quantas vezes, eu adoro este filme, porque eu também adoro Tim Burton, portanto, e realmente é um filme, concordo com tudo o que tu disseste,
E em relação a essa parte que tu estavas a dizer de ser um filme que é de terror, mas não apresenta ter tanto essa temática. Eu acho que fica um pouco mais na ambientação, ser tudo muito Sem dúvida. negro, Sem dúvida. muito. Acho que é mais pelas temáticas em si do que propriamente Cenário. aqui pelas mensagens, ou seja, exato, é mesmo isso. E é um excelente complemento, e eu esqueci-me de referir que vai na mesma linha que o primeiro, no sentido em que também é ele musical, Sim. obviamente as músicas são espetaculares, na minha opinião, e vão mesmo na linha da história e de partilhar os sentimentos dos personagens. Acho que é uma maneira de fazer cinema muito reconfortante. Sim, eu por acaso não sou muito fã de musicais, mas este filme nunca me canso dele, porque acho que tem ali várias ideias que realmente, não só a questão do amor, mas tantas outras, como esta questão dos casamentos arranjados, não é? Explora ali Sim. também uma época histórica que, no fundo, são questões complexas tratadas de uma forma um pouco mais simples, porque estamos também a falar aqui de animação e de uma forma até divertida, a certo ponto. Portanto, é uma espécie de sátira até de toda essa situação, e é isso que torna também o filme muito divertido. Sem dúvida alguma, e só mesmo para fechar, obviamente sendo um filme de Tim Burton, quem faz a voz da nossa personagem principal, obviamente é Johnny Depp, não é? Pois. Podem ver o filme Big na John. HBO. É HBO Portugal, muito bem, Bernardo, é isso. Esqueci-me também de fazer esse complemento. Nem sabia, por acaso nem sabia que estava lá. Mas pronto, eu estava-me a lembrar era do Vincent Price. Do nada lembrei-me do Vincent Price, porque ele também faz muitas coisas nesta onda. Mas sim, vejam este filme, vale muito a pena. Diogo, a tua escolha vai ser animada ou vai ser em Cabisbaixa, não, ação estou a brincar. real Eu- e assim Eu moribunda? não quero dar a minha última escolha. Não Olha. queres? Pronto. Recuso. Partimos já para a minha. Não, está bem, eu posso dizer o que é. Foi Diz lá. difícil. Opa, esta minha terceira, eu andei aqui, eu tinha uma já escolhida, mas eu pensei, pá, isto já havia há um tempo, opá, não sei, isto é um problema. É um problema, pronto. E este filme que eu acabei por escolher, também já o vi há um tempo, mas estava um bocado mais fresco. E epá, é dentro do que eu tenho vindo a sugerir desse tal terror psicológico. Não consigo largar disto. Eu acho que realmente há obras fantásticas. Ainda não Falas do mencionamos terror esta. psicológico como se fosse assim uma coisa. Esse tal terror psicológico. Esse tal que anda para aí, que opa, padrinho pobre do. Sabes Parente que, pobre do terror. Da sabes psicologia. que há coisas boas e más, não é? E neste estilo mais específico também é muito fácil fazer-se algo fraquinho. É fácil. E felizmente há também coisas boas. É sempre fácil, Diogo, Penso que, fazer coisas penso que fraquinhas. temos estado a enaltecer as que realmente merecem, não é? Pela positiva. E assim sendo, eu acabei por optar por qual? Pelo Cabo do Medo. Não sei se já ouviram falar. Cape Fear. Cape Martin Fear. Scorsese. Diz-vos Uhum. alguma coisa isto? Diz. Diz, não diz? Que é o grande Robert De Niro que faz o papel do Max Caddy. Um vilão. E porquê é que eu adoro isto? Só para explicar assim muito rapidamente. Basicamente, o personagem do Robert De Niro foi condenado por uma violação de menor durante 14 anos. Passou 14 anos na cadeia. E após sair, o que é que este senhor, o Max, resolve fazer? Convicto da sua inocência, resolve perseguir o advogado que o condenou, ou neste caso que estava do lado da justiça, que o condenou aos 14 anos de prisão, para além da própria questão dos apelos ainda que o Max tinha feito enquanto estava na prisão e teriam sido todos rejeitados pelo juiz. Portanto, ao fim de 14 anos, a vingança começa. E como é que é esta vingança? Esta vingança resulta numa perseguição a este advogado e à sua família. É uma perseguição que tem muita arte, ou digamos a arte deste filme, também muito ao estilo do Scorsese, no que toca também aspectos mais de violência, tem uma arte muito própria. Aqui é o suspense, portanto, não tanto o que são duelos ou conflitos mais explícitos, como por exemplo tínhamos no Goodfellas ou no Casino, não esse género de conflito, mas um conflito mais de progressão, portanto, a cena dá-se até ao apogeu do filme, não revelando muito, mas numa cena de férias, onde realmente há o confronto físico, e aí o filme ganha
porções realmente muito, muito assustadoras, tendo em conta o que é juntar aspectos de cores escuras, a chuva, barulhos muito, muito altos em certos momentos, portanto, tudo uma questão, é algo muito introspectivo, portanto, a certa altura tu estás dentro do terror mesmo, portanto, não estás de fora, estás dentro, estás naquele espaço também ali a sentir alguém que te está a perseguir, ou não consegues ter uma vida descansada, tu acompanhas uma jornada de alguém que parece que tem sempre, estás sempre a olhar para trás, tu nunca estás verdadeiramente livre. Este filme acaba por tocar nesse conceito da não liberdade, do fizeste algo mal e agora vais ter que sofrer as consequências. E curiosamente esta personagem do Max era extremamente católica, isso até está gravado no corpo dele. Portanto, a nível de caracterização por aí, toco também neste aspecto. Penso que a caracterização está muito boa, a narrativa é quase perfeita na forma, na tal progressão como já mencionei aqui, e o Robert De Niro tem mais um de uns grandes papéis da sua carreira, e a meu ver Já algumas perdi a coisas, exatamente, algumas coisas que já li, este Cape Fear até na própria filmografia do Scorsese, em retrospectiva muitos críticos não o põem, digamos, lá em cima. Não é um filme, não é dos mais amados do Scorsese. E eu não diria que não é dos mais amados. Eu digo é que ele tem tanta coisa boa, não é? O comentário que fizeste, Tiago, ele tem também tanta coisa boa que realmente é difícil, por vezes, destacarmos certos filmes que ficam perdidos, entre aspas, na sua carreira. Isto é um filme de 91, mas penso que encaixa perfeitamente neste tema do horror. Aí está, não tem personagens disfarçadas, não é necessário. Tudo o que acontece aqui faz 2 horas que valem completamente a pena dentro do tema do terror e é claustrofóbico a certa altura. Portanto, penso que é uma recomendação das boas e para fechar, penso que está bastante dentro do tema ou dos filmes que temos vindo a mencionar aqui neste episódio. É mais uma prova da versatilidade sem fim do Scorsese, não é? Completamente. Portanto, não apenas romances, não apenas filmes de gangsters, não apenas até comédias, com o After Hours, não é? E Sim, filmes dramáticos com o tema da religião como o grande centro, biografias aqui e até cinema de horror. Tu tens o toque, a questão da honra, a questão do pagar os pecados. Porque é assim, eu podia dizer Sim, aqui... a personagem não é religiosa à toa. E eu com uma frase aqui poderia já dar um grande spoiler, e só não dou por causa disso, por muita vontade que desse. Mas pronto, é uma busca pela justiça. Isto é um filme da busca pela justiça. Agora, a forma... Divina. Também, agora, a forma como essa busca é feita, não é? A estratégia que é aqui adotada pelo Max Cady, pronto, é muito peculiar, mas digo já, mesmo sendo um filme também a terem atenção na carreira do Scorsese, o grande destaque é mesmo o Robert De Niro. Aqui, sem dúvida, o filme é feito pelo Robert De Niro. Pá, por muito que respeitem pelo Scorsese, o Scorsese, tendo aquela pessoa a ter um desempenho daqueles, opá, quase pode ficar o tempo todo ali sentado só a ver a câmara atrás do personagem. Não é preciso mais nada. A questão é que essa interpretação é guiada por ele. É fenomenal. É guiada pelo Scorsese, portanto... Mas tu aqui, tu sabes que o De Niro nem precisava. Epá, ele está, é uma indicação, tão percebes? Bem, ele sabe, porque ele também já trabalhou quase dezenas de vezes. Muitos anos. Sim. Exatamente, já vai para décadas. Sim, quase 2 décadas, talvez, ou por volta de 2 décadas é que ele vai fazendo trabalhos mais ou menos esporádicos com o De Niro, portanto há aqui uma sinergia muito forte. Muito bem. Pronto, e chegou a minha última intervenção para fecharmos isto, não é? Para fecharmos isto em beleza com um filme bastante controverso. Um filme bastante controverso é o meu filme preferido da cineasta Claire Denis. É o Trouble Every Day, que é um filme que eu considero ser um autêntico
poema visual. É um filme de silêncios, é um filme de desejo tabu, é um filme também que a certos pontos é um autêntico banho de sangue. E que isso deixou na altura quando o filme estreou, por volta de 2001, deixou muita gente perturbada com vários dos seus grafismos, apesar de ser um filme bastante vagaroso. Mas deixou-me um impacto profundo quando o vi pela primeira vez. Por exemplo, a música é primariamente diegética, portanto o soundtrack é bastante reduzido, é muito aquilo, a experiência daquilo do tato e do que conseguimos ouvir dentro das cenas que conta. A tensão é acumulativa e está revelada em pequenos detalhes cinematográficos, às vezes um olhar, um toque, é muito interessante. Tem, de certo modo, uma referência ao Cronenberg no aspecto central da história, que não vou entrar por não termos muito tempo, mas também serviu não de template, mas serviu como, na minha ótica, um pouco influência à Julia Ducournau para fazer o Raw, na parte mais carnal, porque é também um filme que tem um pulso inegável e esse pulso revela-se muitas vezes no desejo carnal das personagens. E, portanto, é também bastante misterioso e completamente transgressivo. E não é uma palavra que eu uso de ânimo leve, a palavra transgressão. Porquê? Porque na medida em que o filme é demasiado tintilante para os fãs de terror, mais sensacionalistas, aquela malta que está à procura mais de filmes de exploitation e de alguma carnificina e temas mais depravados. É demasiado lento para esse público-alvo, mas também é demasiado gráfico e intenso para o público geral. Portanto, o filme coloca-se ali numa posição que o torna verdadeiramente único, sui generis, é uma recomendação muito pessoal e muito gratificante da minha parte, e que lá está, não é um filme de terror óbvio. O terror está lá, é inegável, mas é fundamentalmente um drama com alguns traços de romance, mas um romance com uma carga de tabu e de desejos proibidos e que estão e devem estar reprimidos porque são altamente danosos. Estamos aqui a entrar, como já falei do Raw, não é grande escândalo dizer que estou aqui a entrar no canibalismo, de certo modo, mas um canibalismo muito associado aos atos sexuais e a forças que estão muito primitivas no nosso subconsciente e que aqui são encaradas como uma doença em estudo. É um filme muito interessante e que acho que não tem o apelo que não lhe reconhecem o apelo, muita gente não lhe reconhece o apelo que ele merece, por ser bastante lento e com poucos diálogos, e dois, por ser de um grafismo que pode ser encarado tanto como belo como altamente repulsivo. Portanto, eu entendo que não seja para toda a gente, mas Once Again, para cinema de terror, é algo muito único, diria eu. Portanto, aqui a Claire Denis a enfrentar e a quebrar barreiras, a ser novamente uma cineasta de transgressão que eu gosto bastante.
Dito isto, não sei se vocês viram o Trouble Every Day. Não. Não, mas fiquei Não. cheia de vontade. Ótimo. Pá, vão-se deliciar ou então vão dizer, Bernardo, pá, menos, ok? E eu Dedica-te à também pesca. compreendo se o disserem, porque não é de facto fácil. Mas se o Raw, se gostaram do Raw, provavelmente vão ter aqui que beber, digamos assim. Eu gosto de Cristiano Ronaldo. Do Raw. Cri. Cri-cri. Meus senhores. Cri-cri, Tiago. Bem, em termos de podcast, vamos dar por isto fechado, não é? Pois a Rafael irá continuar com a gravação. Falarmos aqui mais um bocadinho e fechamos o tasco. Malta, Sim. muito obrigado por estarem desse lado. Feliz Halloween. E já sabem, o Halloween é como o Natal. É quando o homem quiser. Eu, por exemplo, para mim é todas as semanas é Halloween. Portanto, É a nossa frase. Eu adorei a frase o terror está em nós, porque hoje também é dia de todos os terror santos, portanto é assim uma terror elevação está do terror. E sendo dia de todos os santos, obviamente também há aqui uma, como é que é dizer, uma homenagem a todos os homens, né? Que é o dia de todos os santos, obviamente. Exatamente. Exatamente. Tenho de apoiar o Tiago aqui. Sim, claramente que estamos a perder a audiência, pessoal, claramente. Bem, pessoal, não se esqueçam que o terror faz parte da vida, e ver filmes de terror ajuda-nos a lidar com esses mesmos terrores da E o vida. Barreto E a refletir também. sobre a vida, sobre os nossos medos, pois, tudo isso. Exatamente. E E aprender a prepara-nos, valorizar o outro lado, né? sim, e prepara-nos para a adversidade. E eu acredito genuinamente que somos pessoas melhores se consumirmos temas pesados e se os digerirmos de uma forma saudável. Isto é a minha crença e se resulta comigo, eu acredito que resulte com outras pessoas, ainda que a minha sensibilidade não seja um ponto forte, se calhar. Não Tu sei. gostas muito de filmes com crenças à mistura. E amém, amém. O terror está em nós. O terror está em nós. Bem, Super religiosos. malta. Adeusinho. Tchau, tchau. Até para a semana. Fiquem bem. Obrigado. TJ,